O filme do Michael Jackson, agora em 2026, acabou abrindo aí o baú de um assunto que algumas pessoas tinham assim simplesmente desistido de conversar, né? Algumas pessoas, eu era uma delas, que é sobre a lei da atração. Nossa, é mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É o tempo que eu tenho de Fortaleza, 26 anos que eu já estudo, mas chega uma hora que tem uma coisa aqui e ali que você consegue, né, cocriar, que você entende, que você percebe, mas é o dia a dia, é o cansaço, você vai sendo atropelado das coisas, você vai meio que perdendo uma inocência que a lei da atração exige, sabe? Você tem que ter um, um acesso a um bom coração que, com o passar do tempo, se você não tiver cuidado e se for acontecendo algumas coisas na sua vida, você vai desenvolvendo um senso meio cínico, uma coisa meio assim, um deboche em relação à vida. Pelo menos foi assim comigo e eu fui deixando esse assunto, a lei da atração, de lado. Mas veio o filme do Michael Jackson, né, com aquela história das afirmações, aquela clareza que ele tinha, né, e a insistência e um amor ao que ele visualizava, né, e muito treino, muito trabalho, ok, poxa, mas com o pai daquele ele conseguiu realizar, ele conseguiu acessar a clareza. Lógico que ele sofreu muito, é lógico que ele tinha várias questões, ou, de repente, algumas pessoas estão falando que não foi bem assim, que aquilo está muito romantizado, toda a história. Eu sou fã do Michael e eu gosto muito dessa temática ali da atração e acabei voltando a querer falar sobre isso. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer e aqui no Psicocafé a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias e dicas para o seu clube de leitura. E aí, mexendo nas minhas coisas, nos meus livros, e eu sei que tem algumas pessoas que gostam de falar sobre isso, eu fui lá na minha rede social e comecei a falar naquele cantinho que fica 24 horas só, sobre a minha vontade de abrir, né, um clube de leitura para conversar sobre isso. E eu tive uma avalanche de pessoas muito interessantes, muito assim nessa vibe de vamos voltar a falar sobre isso, sabe? É lógico que tem sempre algumas pessoas assim, meu Deus, que louca, olha que bando de doido, né? É muita alienação, né? Assim, os intelectuais de plantão assim sofrem, né, com essas conversas. Enfim, eu adoro sonhar, sabe, nadar de braçada dentro do meu coração. Eu acho que a lei da atração, a positividade, a clareza, a fé, sabe? Parece que meio que desenterram tudo isso que às vezes a vida e as coisas que vão acontecendo tiram, né? Do nosso olhar. Você começa a ir para um lugar de trabalho, trabalho, de ter, e vamos, e você vai se entulhando de coisas que não dão certo, e você vai se acostumando com uma vida que não vai dando certo. E tem muita filosofia, tem muita angústia existencial, tem muita literatura sobre comportamento dizendo que é isso aí mesmo, que é isso aí mesmo, é essa lama aí mesmo, né? Então, olha, eu não sei se é um ópio, se é uma boa cachaça que de vez em quando a gente precisa tomar, mas eu abri um clube de leitura aqui em Fortaleza, são presenciais, já está um grupo assim meio fechado, né, de pessoas muito interessantes que eu adoro, e no intuito de realmente poder sentar numa mesa e conversar, sabe, diretamente daquilo que você gosta, lógico que fazendo os links, né, com o que foi proposto no filme. E o primeiro encontro, que aconteceu dia 9 de maio,
a proposta foi meio assim: vamos levar os livros, leve os livros que você tem, e vamos sentar para tomar um café e conversar meio que assim, sobre tudo que você lembra, sobre tudo que você leu, se você lembra do documentário The Secret, como que chegou, como se você leu O Segredo, como é que caiu aquele livro para você, né, o que você já conseguiu colocar em prática e tal, você tem canais no YouTube que você acompanha, quando foi que você abandonou, quando foi que você desistiu, sabe, quando você largou, e o que foi que te fez pensar e caramba, vamos sentar numa mesa de café e voltar a falar sobre isso. Então, foi nessa energia que eu consegui reunir no primeiro encontro 10 pessoas, né? No último encontro agora, que são encontros quinzenais, eram 7 pessoas no total, né? E assim, pode ser que diminua um pouco, pode ser que aumente um pouco, mas a gente está assim se organizando, né? Então, um livro que eu gosto muito é A Magia, da Rhonda Byrne, que é a autora do O Segredo. Ela escreveu muitos livros, tem um outro aqui que eu também tá no outro quarto, depois eu trago para vocês. E eu gosto muito desse livro que ela vem se aprofundar mais no tema gratidão, que é realmente algo que, se você praticar direitinho, de todo o coração, é uma coisa que mexe, que vibra, que muda a tua vibração. Então, assim, é um livro muito, muito bonito. E é um livro prático. Né? Esses temas sobre autodesenvolvimento, autoajuda, você pode dar o nome que você quiser, são conteúdos que você precisa colocar em prática. Então, um clube de leitura com uma temática dessa ajuda você a conversar sobre as coisas que você conseguiu colocar em prática ou não, que práticas que você está conseguindo colocar no dia a dia. Outro livro muito bacana que eu levei no primeiro dia, e o pessoal, algumas pessoas já tinham lido também, é A Lei da Atração Colocada em Prática, do Michael Lozier, dessa capa pretinha aqui, fininho, muito bom. Ele ajuda a clarear no sentido assim de que tem coisas que você tem clareza das coisas que você não quer. E de tanto que você não quer, você não para de falar nessas coisas que você não quer, sabe? E vira uma lama de coisas dentro da sua cabeça e sentimentos, né? E frustração e angústia de todas as coisas que você não quer e que vai acumulando. Parece que você vai atraindo cada vez mais. Né? Então ele te ajuda nessas perguntas, nesse redemoinho de coisas que você não aguenta mais na sua vida, você se perguntar o que realmente você queria. Né? E de algumas frases, de algumas afirmações e de como você sente ao falar algumas coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Michael ele fazia muito uma afirmação na frente do espelho dizendo eu sou lindo, eu sou bonito, alguma coisa, né? Mas assim, a gente sabe que ele tinha uma questão com a aparência, mas foi a maneira que ele foi conseguindo colocar a cara no mundo, né? Se olhando no espelho, se achando bonito e repetindo essa frase. Então, esse livro aqui, esse autor, ele fala que algumas frases que não caem muito bem para você, então, por exemplo, se a questão da aparência é uma coisa que você gostaria de modificar, né? Então, quando você para na frente do espelho, se olha e fala assim, eu sou bonita, mas isso gera uma gargalhada dentro de você, né? Porque assim, a gente faz terapia, a gente vai atrás de se conhecer, de se melhorar, né? A gente trabalha a questão de desenvolver um se gostar, né? A autoestima, mas aqui e ali bate uma insegurança. Então, como a lei da atração é um movimento que é pelo sentir, se você se olha no espelho e fala eu sou bonita e você se sente ridícula, ele ajuda a você trabalhar uma outra frase que você se sinta bem. Então, por exemplo, em vez de falar eu sou bonita, você pode experimentar estou em processo de me achar bonita. Estou em processo de me achar com boa aparência. Ou eu tenho boa aparência. Ou eu tenho um aspecto
gostoso de ver. Né? Então, assim, às vezes o bonita é um bonita das divas do cinema, das capas de revista, onde foi ensinado a gente que a gente nunca ia conseguir chegar naquele padrão de beleza. Vai depender aí de qual, né, década que você atravessou. Isso acontece mesmo. Agora, se você se olhar no espelho e você quer trabalhar a questão de retomar uma boa autoimagem, talvez uma frase mais adequada seria: estou em processo de recuperar a minha beleza, a minha estima, estou em processo de recuperar, de me perceber bonita, estou em processo de me perceber com um bom aspecto, sabe? Um aspecto gostoso de ver. Então, assim, você vai. Aqui tem exercícios para você ir treinando qual é a frase que você poderia falar que está coerente com o que você sente. Porque se você fala uma coisa que é positiva, mas que gera uma sensação de ridículo, você vai vibrar a sensação de ser ridícula, de mal-estar em relação à sua aparência. Entende? Então, assim, é só um exemplo, né? Esse livro ajuda nesse sentido. Agora, um que é unânime, que a gente acabou conversando e escolhendo para um primeiro momento para conversar, é o Peça e Será Atendido. Então, é um livro muito bacana, ele é um livro que é, inclusive, anterior ao Segredo, né? É um livro muito fluido, assim, tem um quê de bate-papo, mas é muito profundo, tá? Ele é antigão, tem muito vídeo dele no YouTube, inclusive tem o audiobook dele todinho aqui no YouTube, tá? Então, se você colocar o nome dele na busca, né, audiobook, peça e será atendido, você pode escutar ele enquanto você está fazendo alguma coisa em casa, entende? Ou fazendo sua caminhada. E você vai perceber como o conteúdo é profundo e gostoso de escutar, ele faz sentido. Você vai lendo o livro, ou você vai escutando, você vai falando assim: é mesmo, é isso, é isso, é isso. Eu sinto isso. Exato, exato. Você vai assim: caramba, finalmente um livro que vai assim encaixando com aquilo que eu penso, que eu acredito e que pode retomar a tua fé em relação a esse tema, a lei da atração. Enfim, é esse o livro que a gente está lendo. Esse vídeo eu estou fazendo aqui só para te lembrar como é bom encontrar com pessoas para conversar sobre um tema em comum. E o clube de leitura, às vezes, proporciona esse tipo de encontro. Poderia ser sobre jogos de tabuleiro, não precisava ser nem em formato de clube de leitura, entende? Poderia ser reunir pessoas para falar, conversar sobre Lego. Outro dia eu estava num shopping aqui em Fortaleza, um shopping que chama Del Passeio, tinha 5 senhoras na faixa dos seus 60, 70 anos, sentaram numa mesa redonda tomando café e cada uma abriu uma bolsa e tirou seu bordado. E ali elas estavam bem vestidas de batom, gatas, tomando café, cada um com seu bordado, e passaram ali 2 horas conversando e bordando. Entende? Então, clubes de leitura ou clubes de bordado, ou sentar para tomar um café. Eu ando meio preocupada com a falta de tempo que as pessoas têm para se encontrar. Nessa coisa de rede social, essa coisa de tela, as pessoas pararam de se encontrar para se olharem nos olhos. É sobre isso. Seja lei da atração, seja bordado, seja videogame, seja jogo de tabuleiro, seja um grupo de bicicleta, de passeio de bicicleta na rua, né, onde todo mundo se encontra depois para tomar um café, ou grupos de assessoria de corrida, onde tem um grupo dentro da assessoria de corrida que você pode fazer caminhada, não necessariamente você precisa correr, mas ali é um grupo, sabe? Se encontrar, conversar, tomar café junto. Pode ser um almoço, pode ser uma pizza, não sei, mas eu tô muito assim, semeando essa história do encontro do olho no olho,
Não sei se faz sentido para você. É sobre isso que de vez em quando eu converso aqui no Psico Café e já te convido a curtir esse vídeo se você gostou e já se inscreve no canal para a gente sempre se encontrar, tomar um café e conversar sobre encontros. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.